Chegamos à metade, né, dessa viagem aí, nas profecias, e agora a gente vai começar a decolar, tá bom? Na realidade, amanhã nós estaremos falando de maneira bem mais contundente aí sobre as profecias. Amanhã nós vamos estudar Apocalipse 13, e quinta e sexta estudaremos Apocalipse 17. E aí a gente vai passar verso por verso e a gente vai, né, tentar compreender algumas coisas. Até hoje, a gente preparou o caminho para que a gente pudesse compreender as profecias que vêm, então, a partir de então. Hoje nós vamos estudar o livro de Daniel, o capítulo 3. Tá? A gente poderia ter estudado o capítulo 2, o capítulo 7, mas eu entendi que seria melhor a gente estudar um pouquinho o pano de fundo do 3, que ele traz, não é, o preparo para a compreensão de amanhã, porque existe uma relação muito grande entre o capítulo 3 e o capítulo 13 de Apocalipse, que nós vamos estudar amanhã. Eles são muito próximos e, na realidade, o 13 ele foi escrito com base no pano de fundo do 3, tá? O Apocalipse 13 e de Daniel 3. Então, nessa noite a gente vai estudar um pouquinho sobre o 3 aí, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Você sabe que a história do 3 envolve os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não é? Ou Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram os nomes que eles receberam quando chegaram em Babilônia. E existem algumas especulações em relação ao porquê que Daniel não é mencionado no capítulo 3. A gente não sabe afirmar porquê, mas existem algumas, não é, suposições. E uma delas é de que Daniel estava em viagem, possivelmente porque Nabucodonosor sabia que Daniel não iria se curvar diante da estátua. Essa era uma das suposições. A gente não sabe, a gente não tem nenhuma evidência clara disso, mas o fato é de que Daniel não é mencionado. E aí a gente tem os três amigos aí sendo apresentados. Uma coisa importante é sabermos que houve 3 invasões, não é, em Judá. A primeira foi no ano 605, que nós vimos então ontem, não é, a respeito aí do momento em que eles são levados para Babilônia. Ele faz aquele trajeto de 1.500 quilômetros. Aí depois, em 597, houve uma segunda invasão. E depois, em 586, que foi a invasão que praticamente destruiu tudo, o templo, tudo foi destruído nesse momento aí. E aí devastou praticamente, não é, Jerusalém, Judá, e praticamente as pessoas ali ficaram, não é, a ver navios. Aqueles que não foram levados para a Babilônia ficaram na miséria, literalmente na miséria. Ezequiel, por exemplo, foi contemporâneo de Daniel. Só que Ezequiel, ele foi um profeta que ficou na periferia de Babilônia, enquanto Daniel ficou no palácio. Então, algumas informações são importantes aí para a gente compreender um pouquinho melhor aí. A palavra Daniel significa Deus é meu juiz, eu já falei. E existe uma afirmação de Ellen White que eu gostaria de mencionar aqui, que faz a gente compreender por que esses jovens eles se mantiveram fiéis em tantas provações. Hoje, às vezes, a gente tem algumas provações que nem se comparam com as provações que eles passaram, e a gente às vezes já vacila. Ellen White, ela diz no livro Profetas e Reis, página 467, falando da fidelidade desses jovens, não é, que tinham aí 17, 18 anos, e diz assim: foi a fidelidade nas pequeninas coisas que lhes deu capacidade para a vida toda. Então, pequeninas coisas. Você já ouviu falar aquela expressão que diz que as grandes portas são mantidas por pequenas dobradiças? Então, foi a fidelidade nas pequeninas coisas, coisas simples, como, por exemplo, não é, estudar a Bíblia todo dia, orar, como o caso aqui que vimos ontem, não é, cuidar do corpo de Deus, não é, ser fiel ao corpo de Deus. Coisas pequenas fizeram com que eles fossem fiéis nos grandes desafios. Às vezes a gente quer grandes desafios, mas nem sempre a gente está disposto a, não é, ser fiel nos pequenos desafios. Então, se você está enfrentando alguma prova, não desanime. Não desanime de forma alguma, porque as provas elas vêm de várias maneiras, não é? As provas podem vir, quem sabe, com a falta da saúde, pode vir com a falta do emprego, pode vir, quem sabe, não é, com uma acusação, pode vir com várias maneiras, mas não desanime, porque se nós formos fiéis nas pequeninas coisas, Deus vai nos dar os grandes desafios. Então vamos ao capítulo 3 aí, tá bom? O capítulo 3 apresenta então o relato de uma fornalha e de uma estátua e de jovens que não se curvam diante dessa estátua. Vamos ler? E diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha, qual era a medida aí que diz a sua Bíblia?
60 côvados de altura e 6 de largura. Guarde esse número. Veja, os babilônicos, eles usavam, não é, por exemplo, o sistema hexagonal e decimal. Eles eram bem desenvolvidos, muito desenvolvidos, não é? Além, não é, da língua dos caldeus, o sumeriano e outras línguas eram desenvolvidas lá. Foi descoberto algum tempo atrás, a arqueologia, de que todas as construções da Babilônia antiga, que mantinham, por exemplo, uma das maravilhas do mundo antigo, que era o Jardim Suspensos de Babilônia, nas paredes existiam tijolos que estavam com todos esses tijolos, ou tijoletas, com a inscrição Nabucodonosor. Claro que na língua, não é, dos caldeus. Então, muitas coisas, muitas curiosidades, não é? Eles eram pessoas muito sábias, muito inteligentes. E esse número 66 aqui, ele é muito significativo para a gente compreender o que nós vamos estudar amanhã. Tá? E amanhã eu vou me deter um pouquinho mais a respeito disso aí, mas grave aí. Então, 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí a pergunta é o seguinte: Nabucodonosor era um líder político ou religioso? O que vocês me dizem? Os dois. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Antes de Cristo, não é? De maneira especial, não é? Antes de Cristo, quase sempre os reinos, não é? Principalmente universais, eles tinham conotação política e religiosa. Tá bom? E ele era também um líder religioso, apesar de aparentemente não parecer isso, mas aqui está a prova, não é? E aí então conselheiros e tal pediram que estivessem ali para que viessem a se consagrar aquela imagem, não é, que o rei havia levantado. Verso 3: então ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, não é, para a consagração. Verso 4: nisso o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6: qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, aí vai, não é? E diz o texto, o que eles fizeram? A última parte: e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O capítulo 2 fala de uma imagem que foi apresentada num sonho. E a imagem do capítulo 2 é justamente a imagem, não é, do rei, mas com diferentes metais. E cada metal representando um reino, um reino universal. E foi apresentado também no capítulo 2 por Daniel de que a cabeça de ouro representava o reino de Nabucodonosor, que era o reino de Babilônia. E depois, não é, sucessivamente foram apresentados os demais reinos, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, não é, e os 10 reinos divididos da Europa, mas com metais inferiores ao metal da cabeça, que era de ouro: prata, não é, bronze, ferro e barro. Só que Nabucodonosor não estava contente com isso, porque ele queria o quê? Se manter no poder, ele queria o poder, não é, para sempre. Os imperadores na época se consideravam semideus, principalmente, não é, no período de Roma, e antes de Roma não era diferente. E ele queria se manter no topo a vida toda, o tempo todo. E aí então ele manda agora fazer uma estátua que tinha, não é, mais ou menos aí 27 metros de altura. Um edifício enorme para que todos reverenciassem o seu governo, a sua pessoa. E essa é a história do capítulo 3. Agora, pastor, o que isso tem a ver com os nossos dias? Tem tudo a ver com os nossos dias. Tudo a ver. A linguagem que Apocalipse 13, e amanhã a gente vai estudar,
apresenta é a linguagem, praticamente a mesma linguagem do capítulo 13 de Daniel. No capítulo 13, na segunda parte de Apocalipse, nós vemos então uma imagem que é feita à primeira besta. Aqui, como há também um decreto de morte, no capítulo 13 de Apocalipse há um decreto de morte também. Ok? O assunto aqui em pauta é o quê? Adoração. No final dos tempos, o assunto que vai dividir aqueles que vão estar do lado de Deus, o que não vão estar do lado de Deus, vai ser a adoração também. Esse é o tema que permeia o grande conflito entre o bem e o mal. Então há uma relação muito grande entre o capítulo 13 e o capítulo 13 de Apocalipse, o capítulo 13 de Daniel. E por isso que eu estou mencionando aqui, e a gente está preparando o pano de fundo para amanhã. Ok? Vamos analisar algumas coisas aí que são importantes, tá bom? Quando eu era aluno aqui do Camar, faz algum tempo, estava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha um professor, o pastor Nelson Reis, ele estava se aposentando, né? E ele gostava muito de falar da volta de Jesus. Um dia ele contou uma história interessante. Ele disse que estava num acampamento, hoje o pastor Nelson ele mora em Taquara, até está com a saúde bem debilitada. E ele disse que estava num acampamento, era pastor de um distrito, e ele gostava de falar sobre a volta de Jesus, e naquele acampamento não foi diferente, o sermão dele do sábado de manhã era sobre a volta de Jesus. E ele combinou com um rapaz que tocava trompete, que ficasse numa árvore bem grande, assim, com copas bem grandes, bem no topo, onde ele não fosse visto, e as pessoas iriam se reunir ali debaixo daquela árvore, né? Era muito comum os acampamentos antigamente debaixo das árvores, né? E eles então colocaram as cadeiras, e aí começou a escola sabatina, o culto, e aquele rapaz ficou lá, preso, né? Desde a escola sabatina, chegou cedo e ficou lá em cima da árvore, né? Preso lá com o trompete, né? Até a hora do sermão do pastor Nelson. E o pastor Nelson, quem conheceu ele, né? Era uma pessoa muito eloquente, assim, falava bem alto, forte. E ele começou naquele sábado a pregar sobre a volta de Jesus. E ele combinou com o rapaz, e ele deu o jargão lá, né? Quando eu disser, e Jesus vai vir com o som de trombetas, você estufa o peito e toca com toda a sua força. Aí você já imagina, né, a situação. Estava todo mundo ali, né, e o pastor muito empolgado e tal, e quem conheceu o pastor Nelson sabe que ele pregava bem longo, assim, né, bastante. E ele já estava, né, alguns minutos ali pregando e tal, e já no finalzinho, quando chegou o momento, né, dele dar, não é, o jargão, ele falou, e Jesus vai vir com o som de trombetas, e aquele rapaz estufou o peito e pá, tocou aquele trompete, né, com toda a vontade. Mas a história não terminou muito bem, não, né? Você imagina o que aconteceu, saiu um monte de gente caindo, correndo, pulando, né, passando um por cima do outro, e olhando para cima, o que está acontecendo? E é claro que o pastor Nelson aproveitou para fazer algumas aplicações ali, mas aquilo trouxe um alerta, né? A gente fala muito sobre a volta de Jesus, mas a pergunta é, será que nós estamos realmente preparados para a volta de Jesus? Essa é a questão, né? Será que nós estamos preparados para esse desfecho final? A gente vê tanta coisa acontecendo no mundo político, no mundo social, no mundo econômico. Será que a gente está realmente preparado, ou será que a gente está, como uma vez eu preguei sobre a volta de Jesus, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, olha, é muito bonito e tal, mas tomara que Jesus não venha antes de eu terminar minha casa. Eu não sei qual é a tua prioridade, né? Mas às vezes a gente fala tanto e vem na igreja e fala sobre Bíblia, e fala sobre a volta de Jesus, e fala sobre um monte de coisa, mas de fato parece que a gente não está querendo que Jesus venha. E a gente precisa parar para refletir. E esses momentos que a gente está estudando a Bíblia aqui são momentos importantes para a gente refletir um pouquinho. E é por isso que a gente está trazendo as profecias bíblicas aí. Olha só que interessante essa curiosidade aqui. Alguns arqueólogos descobriram, há pouco tempo atrás, uma plataforma de 594 centímetros, de altura e 15 metros quadrados de superfície, que foi possivelmente o apoio desta tal estátua lá do campo de Dura. Isso aqui é um dado arqueológico interessante. Então existem várias comprovações. Por exemplo, não há dúvida que Nabucodonosor existiu, a arqueologia comprova isso. Não há dúvida que Daniel existiu, não há dúvida de vários relatos bíblicos, né, como esses que nós estamos mencionando aqui. Aí você tem então uma imagem, né, uma figura tentando trazer à tona o que o texto diz, e se você fizer o cálculo dos côvados, é mais ou menos isso aqui. Existe aí diferença de côvados, em alguns, diferencia alguns centímetros, mas é mais ou menos isso, 27 metros de altura
por mais ou menos 2 a 3 metros, né, aqui de comprimento, tá bom? Ou de largura aqui, né, essa plataforma aqui. Então é um senhor edifício, né? É um senhor edifício que ele construiu, de ouro maciço, ouro puro, porque ele queria deixar claro de que o reino dele era um reino que não iria mais sair de cena. Esse era o recado que ele queria deixar. Mas a gente tem que analisar uma coisa, essa estátua, por mais que foi feita por um líder político, por um estadista, ela tem um cunho religioso muito significativo. Então, sempre que a religião e a política se misturaram ao longo da história, o povo de Deus passou por momentos difíceis. E hoje a gente vê, por exemplo, uma separação. Desde a Revolução Francesa, né, nós vemos uma separação. O Estado laico vai para um lado e a religião para outro. Não, mas pastor, existem muitas tentativas de unir. Existem tentativas, mas hoje há uma separação clara. Estado laico é uma coisa e religião é outra. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E quando a religião e o Estado laico, ou a política, ou não os estadistas se unem, existe, não é, perseguição religiosa. E a gente precisa entender isso, tá? Precisa compreender isso. Veja só o que a serva do Senhor fala no livro Fundamentos da Educação Cristã. Os adventistas não devem, no entanto, preocupar-se com a política, ou utilizar o púlpito, ou as publicações denominacionais para promover teorias políticas. Pastor, mas como é que fica o respeito às autoridades? Sem dúvida, a Bíblia diz que nós devemos respeitar autoridades e saber de que toda autoridade está onde está porque Deus assim o permitiu. Você concorda ou não? Não quer dizer que Deus ele concorda com as atitudes, com as decisões das autoridades, não é isso. Mas se a autoridade está onde está é porque Deus permitiu. Paulo tem, não é, uma teologia muito forte em relação a isso, nos seus escritos. Mas nós precisamos entender uma coisa, que nós não podemos misturar as duas coisas, tá? Nós precisamos respeitar as autoridades, mas a questão política, ela é diferente. E tem muita gente que tem dificuldade de compreender isso. Muita gente, até mesmo dentro da igreja, tem dificuldade de compreender isso. Precisamos respeitar as autoridades, precisamos ter um bom relacionamento com as autoridades, tanto é que a Igreja Adventista tem um departamento chamado Liberdade Religiosa, que promove isso, esse bom relacionamento. Mas nós não podemos ser coniventes com aquilo que muitas vezes a política apresenta, e quando apresenta, contrário à palavra de Deus, então nem se fala. Ok? Vamos lá. Eu quero já começar a fazer o paralelo em relação a essa imagem com a imagem da besta. Tá? Eu já vou fazendo a introdução para o assunto de amanhã. Veja algumas características interessantes aí. Tá? Você vê que esse decreto político, ele tem uma conotação extremamente religiosa, porque a tentativa de Nabucodonosor é quebrar a lei de Deus, mesmo que ele tenha feito isso de maneira inconsciente, porque existem grandes evidências que Nabucodonosor se arrependeu e ele aceitou o Deus de Daniel, não é? A Bíblia menciona isso. Mas esse decreto político, ele tem implicações religiosas tremendas, o que vai acontecer novamente no final dos tempos. A política vai, não é, dar o rumo de situações que envolvem a religião, e daí vem o desfecho final, perseguição, decreto dominical, decreto de morte e tantas outras coisas. Então, grave a semelhança, tá, que existe. A adoração pública da imagem indicava obediência e lealdade a quem? Ao rei, acima de qualquer coisa. Quem não se curvasse diante da estátua de Nabucodonosor ia ser colocado aonde? Na fornalha. Então havia um decreto de morte. A mesma coisa vai acontecer no final dos tempos. Quem não é, se curvar diante do decreto, não é, de guarda de um dia especial, vai ter também uma consequência. Essa consequência vai ser então o decreto de morte. Veja as semelhanças. Por isso que eu mencionei ontem o texto de Atos dos Apóstolos, que diz que o livro de Apocalipse é o complemento do livro, não é, de Daniel. A gente poderia chamar Apocalipse de Daniel 2, não teria nenhum problema nisso, tá? Porque ele é principalmente a parte profética, que são, não é, tirando o capítulo 2, os últimos capítulos de Daniel. Então há uma relação muito próxima. Tudo o que aconteceu com Daniel, ou melhor, com
Ananias, Misael e Azarias, diante da estátua, vai se repetir. Claro que não com uma estátua construída, mas com outro tipo de situação muito semelhante, muito semelhante. Leia rapidamente aí Apocalipse capítulo 13, verso 12. Vamos lá. Eu estou fazendo uma introdução, porque amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho aí mais. Apocalipse capítulo 13, 12. Olha o que diz aí. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Fez com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Daniel capítulo 7, verso 17, verso 20, 23, ali em diante, diz que quando aparece besta em profecia, representa o quê? Poder. Poder. Daniel 7 é muito claro. Aqui é uma referência a um poder que vai trazer, não é, tremendas implicações religiosas para o tempo do fim. Ok? E aí a gente vê Nabucodonosor anulando a lei de Deus. No caso, o segundo mandamento da adoração à imagem. E o poder político vai fazer a mesma coisa no futuro, anulando a lei de Deus, só que com um falso dia de guarda. Ok? Com a ordem de observar esse falso dia de guarda. E nós precisamos estar atentos a isso, porque aqui está a grande semelhança que existe entre Daniel 3 e Apocalipse 13, principalmente a segunda parte. Olha só o que ele vai te falar no livro Eventos Finais, páginas 133 e 134. Ela diz assim, ela é uma americana, né? Quando nossa nação, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos e impondo a observância do domingo, a lei de Deus será invalidada em nosso país, não só no país, mas no mundo. Então, interessante isso. Veja que coisa, né, para a gente pensar aqui. Então, muitas vezes a gente percebe assim que há uma especulação no meio adventista, principalmente quando muda papa. Muda papa e tal, é aquele negócio, é agora e tal, desfecho final, é decreto que vai vir e tal. Esse é um erro que a gente comete por não prestar atenção na profecia. A nossa atenção não deve estar agora para o velho mundo, ou para Roma, ou para o Vaticano. A nossa atenção deve estar para o novo mundo, para o poder político que vai dar força ao poder religioso que perdeu a sua força, que tinha durante os 1260 anos. Durante os 1260 anos, de 538 a 1798, a igreja romana tirava e botava rei, fazia o que queria nesse mundo. Só que com o aprisionamento do Papa Pio VI, não é? Lá em 1798, ela perde o poder. E amanhã eu vou falar sobre a ferida de Apocalipse capítulo 13. E agora ela não tem mais a força que tinha. Quem vai dar a força para esse poder religioso que perdeu a força? O poder político. Então, nossa atenção deve estar voltada para o poder político. Hoje eu só estou passando por alto aqui. Amanhã a gente vai mais a fundo aí. Tá? A nossa atenção deve estar voltada não para o velho mundo, mas para o novo mundo. Não para a Europa, mas para a América. Porque pode acontecer um monte de coisa lá no Vaticano, pode mudar um monte de papa, mas a profecia não está indicando para lá agora, a profecia está indicando para o poder político. E nós temos que estar atentos, sim, né, a toda e qualquer mudança, não fazer sensacionalismo. Eu me preocupo com adventistas que fazem sensacionalismo. Qualquer coisinha, já pega um recorte de jornal, já faz isso, faz aquilo. Cuide, não é por aí. Tudo vai acontecer no seu tempo. E nós precisamos só estar atentos, preparados, porque as coisas vão acontecer de maneira muito rápida, muito rápida. Né? Olha só, a segunda coisa que, primeiro, aqueles jovens, eles obedeceram a Deus. A segunda coisa, eles colocaram Deus acima de qualquer coisa. Vamos dar uma olhadinha aí, ainda no capítulo 3, olha o verso 18 aí. A obediência ficou estampada aí no momento que eles não se curvam diante da estátua. Agora o verso 18 diz assim: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Em outras palavras, estão dizendo o seguinte: nós só vamos adorar quem? O Deus verdadeiro. Então, eles colocam a Deus acima de qualquer coisa. A mesma atitude se espera daqueles que vão viver no momento em que o poder político vai restaurar a força do poder religioso que hoje está ferido, que hoje está sem o poder que exerceu por muitos e muitos anos.
Então, o que falta no contexto final da história que nós vivemos, não é? Hoje, falta justamente essa junção entre poder político e poder religioso, que hoje eles estão separados, Estado laico para um lado e igreja para outro. E o Estado laico não faz muita questão de que a igreja se misture, que a igreja dê pitaco, e a igreja faz de tudo para dar pitaco, para tentar se aproximar, mas quando isso acontecer, pode saber que o desfecho final ele vai ser rápido, ok? Então, mas para isso a gente precisa colocar Deus, e a ideia de antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os 3 hebreus desafiaram o rei, certo ou errado? O rei ficou em situação desagradável, porque todo mundo, no momento que foi tocado todos aqueles instrumentos, todo mundo o quê? Se curvou, mas aqueles 3 jovens hebreus permaneceram firmes, em pé. Eu fico pensando, hoje se um jovem não consegue ser fiel na guarda do sábado, quando tem que de repente deixar de fazer uma prova na sexta-feira à noite, ou não consegue em qualquer outro detalhe, conseguiremos naquele dia? É para a gente refletir um pouquinho. Se não desafiasse o rei, estariam desafiando a quem? A Deus. Então hoje muitas vezes nós, em nome da boa vizinhança, da boa convivência, a gente começa a misturar o sagrado com o profano, e a gente vai deixando que as coisas vão entrando, não é, na nossa vida, e a gente vai achando, não, mas não tem nenhum problema, o que que tem e tal. Queridos, tem coisas que são muito claras, e essas coisas não podem ser, não é, deixadas de lado. Nós não podemos abrir mão de princípios, e Deus está pedindo para que a gente realmente fique firme. Alguns detalhes importantes aí. A estátua media 60 côvados de altura e 6 de largura. É importante nós levarmos em consideração a medida em côvados, tá? Porque existia todo um simbolismo de trás disso, não é? O número 60 era o número do Deus maior babilônico, o número 6 era o número do Deus menor, e o número 600 era o número do panteão babilônico, da totalidade dos deuses. Portanto, o número 666, que se repete em Apocalipse 13, ele não vem de uma expressão vicarius filii Dei, mas ele vem justamente desse contexto babilônico. Pastor, mas no passado a igreja pensava assim, sem nenhum problema. A revelação ela é progressiva. E não quer dizer que as pessoas estavam totalmente, não é, equivocadas e tal. Era a revelação que se tinha na época, mas hoje, ao estudar a Bíblia, se sabe que o número 666, ele tem relação com Babilônia, porque 600, número do panteão, 60, o número do Deus maior, 6, o número do Deus menor, significa 666, a totalidade da idolatria. Quer dizer, a ideia que João quer apresentar é justamente de alguém que conhecia muito bem Daniel, conhecia muito bem o contexto de Babilônia, conhecia muito bem o que havia acontecido com Daniel e seus amigos. E ele agora repete essa ideia, que no final dos tempos, não é, ele quis dizer, nós vamos ter um poder também que vai ir contra tudo que se levanta em nome de Deus. E às vezes até vem em nome de Deus, como diz Mateus capítulo 7, né? Mateus 7, 20 ali, por aí, até o 25 diz, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, mas eu curei, eu fiz, não te conheço, apartai-vos de mim. Daniel menciona então o povo adorando a estátua 6 vezes. Veja que o número 6 ele é destaque no livro de Daniel, no capítulo 3. Em Apocalipse há também não é? 6 advertências contra os adoradores da besta e de sua imagem. Veja a relação muito próxima, Daniel 3, Apocalipse 13. A atitude de adorar a imagem da besta, ela vai se repetir, a imagem do rei, perdão, vai se repetir no final com a adoração à imagem da besta e da própria besta. Ok? A primeira batalha no céu, ela foi com o tema principal, qual é? A adoração. A última batalha também, a grande guerra, que nós chamamos de Armagedon. O que é o Armagedon? Armagedon é a última investida de Satanás para tentar destruir tudo que se levanta em nome de Deus. É a batalha final. É essa batalha que já acontece conosco, no nosso coração, mas que vai ter um desfecho final. Não é com o decreto de morte ou com o decreto dominical que vem antes, com tudo que se levanta em nome de Deus. Isso é o Armagedon, nada mais do que isso. Ok? Então, veja só, terceira aplicação aqui que a gente tira da vida desses jovens, capítulo 3, verso 17, vamos ler? Olha o que diz aí, capítulo 3, verso 17 diz o seguinte: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó,
rei. Então, não importa, se eu tiver que perder o pescoço, eu vou me manter fiel. Se eu tiver que perder, não é, a família, eu vou me manter fiel. Se eu tiver que perder a saúde, eu vou me manter fiel. Se eu tiver que perder o trabalho, eu vou me manter fiel. Eu vou me manter fiel, porque Deus é que me sustenta. E essa é a grande dificuldade de algumas pessoas, por exemplo, que não conseguem devolver o dízimo, a oferta. É uma grande dificuldade. As pessoas, elas estão apegadas à sua direção, não à direção de Deus. E elas acham o seguinte, que se elas não tiverem, não é, tudo aquilo que elas conseguiram conquistar, e se elas devolverem aquilo que da parte de Deus, vai lhes faltar, e elas vão ter problema. Esse é um ponto que a gente deveria pensar. Se eu não sou dependente de Deus hoje, a ponto de devolver o que é dele, e roubo o que é dele, significa que no momento de crise, no momento em que vai ser pedido, não é, que eu adore essa imagem à besta, que eu abra mão da guarda do sábado, que eu abra mão da minha fé, você acha que eu vou me manter fiel? Não vou. Se hoje, com liberdade total, eu roubo a Deus, eu estou apenas colocando essa questão da fidelidade, mas existem várias outras áreas da fidelidade. Então, a gente precisa entender que o momento de ser fiel é agora. E eu volto ao livro Profetas e Reis, onde diz, não é? A serva do Senhor diz que os jovens hebreus, eles foram fiéis nos grandes desafios, porque eles foram fiéis primeiramente nos pequenos, nos pequeninos. Então, se eu hoje não sou fiel, naquele momento, pode ter certeza que você não vai se manter fiel. Quando vier as pragas de Apocalipse 16 e o teu vizinho, não é, estiver abrindo a torneira e sair lá sangue, obviamente que você não vai estar do lado dos fiéis, vai sair sangue também, porque eu preciso me mostrar fiel antes de tudo isso acontecer, certo? Então, ser fiel a toda prova, essa é uma lição tremenda aí que esses jovens nos apresentam aí, né? Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? A prova de fogo é o decreto de morte. E aqui está o ponto, não é? Esse decreto ele se repete. Amanhã eu vou me deter um pouquinho no Apocalipse 13 sobre o decreto de morte. Porque a ordem é, se não se curvar diante dessa estátua de quase 30 metros de altura, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. E o texto diz que as pessoas que colocaram aqueles jovens na fornalha, o que aconteceu com elas? Morreram, tamanho era o calor. Só que o texto também menciona, e algo espetacular que a gente vê no capítulo 3, que aqueles jovens foram colocados ali. E diz o verso 24, então o rei Nabucodonosor, acompanhe comigo aí, se espantou, ok? E diz assim, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens, não é? 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens. E agora? 4! Agora, você acha que Deus vai te abandonar no momento de maior crise que você está passando? O que aconteceu quando eles estavam no momento de crise? Quem que aparece? E por que você fica aí duvidando quando você está passando por lutas, dificuldades, problemas e você pensa que Deus te abandonou? Por que você não crê como esses jovens? Deus nunca abandona seus filhos fiéis, nunca abandona. Só que eu preciso compreender de que o meu mundo não é aqui, Deus está me preparando para a eternidade. E quando eu começo a visualizar somente as coisas desse mundo, eu estou totalmente equivocado naquilo que Deus estabeleceu como sendo o plano para a minha vida. E esses jovens agora, eles têm o livramento, e Deus, o próprio Cristo, aparece lá. Olha só o que ele mais fala no livro Testemunhos para Ministros. Ela diz o seguinte, assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e... Ah, pastor, eu não suporto esse negócio de prisão e morte, eu não quero nem pensar. Queridos, nós não precisamos nem ficar, ninguém aqui gosta de sofrimento, ninguém gosta de sofrimento, mas entenda que chegará um momento muito difícil no final da história desse planeta, as profecias indicam isso, e nós precisaremos repetir a atitude dos 3 jovens hebreus, ou a atitude da multidão. A multidão se curva,
a multidão se prostra, a multidão troca a salvação, não é, pela perdição. E nós, o que faremos? Isso vai ser repetido no final dos tempos. Daniel 3 vai se repetir, não com uma estátua de verdade, mas com a instituição do domingo como sendo o dia de guarda. E nós precisamos estar atentos. Tudo vai se repetir, tudo vai se repetir. O capítulo 3, 25 apresenta uma outra realidade aqui, que eu gostaria de destacar. E aí nós vimos, né? Vamos ler de novo? 25. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao quê? Ao Filho dos deuses, a certeza da presença de Deus. Eu e você temos a certeza de que Deus está com a gente? Quando as coisas não vão bem, você tem a certeza de que Deus está com a gente? Cuide com as questões sensitivas. Hoje nós temos um mundo religioso que explora muito as questões sensitivas. Ah, mas eu não sinto. Queridos, a fé é para ser racionalizada. Várias vezes na Bíblia é nos feito o convite: vinde e arrazoemos. A razão, ela predomina na cultura bíblica. Não que o sentimento ele seja ignorado, mas nós precisamos trabalhar quando somos, não é, fiéis com a razão e não com apenas o sentimento. E hoje a proposta, não é, do falso cristianismo, do falso reavivamento, que está também dentro da profecia, é de que as pessoas precisam, não é, viver em êxtase. Ah, mas eu não senti nada. Ah, mas o que? Queridos, cuide com o sentimento. Deus está nos convidando: vinde e arrazoemos. Nós precisamos compreender, o lobo frontal é o local onde nós vamos tomar as decisões, e é aqui que o Espírito Santo vai trabalhar, e é aqui que ele vai nos convencer. E veja, convencimento tem a ver com razão, ok? E aí Mateus apresenta também a mesma realidade, a mudança de Nabucodonosor. Por que Nabucodonosor muda de atitude? O que fez Nabucodonosor mudar de atitude com aqueles 3 jovens hebreus? Qual foi a atitude que Nabucodonosor teve depois que o Filho dos deuses, não é, apareceu na fornalha ardente? Ele continuou com a mesma ira contra aqueles 3 jovens? O texto diz, ele fica, não é, abismado: como pode isso? Como pode isso acontecer? E qual é a conclusão que a gente chega? Logo eu quero apresentar um pouquinho mais sobre essa conclusão. O texto apresenta de maneira muito clara a ideia de que a mesma situação que aconteceu lá no passado vai se repetir. Apocalipse 13 apresenta 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra. Uma representando o poder religioso e outra representando o poder político. Agora, nós estamos nesse contexto de separação do poder religioso e poder político. Nós estamos nesse contexto da busca do poder religioso por mais força, não é? Para que possa colocar de volta os seus dogmas de maneira muito clara no mundo, não é, social, no mundo em geral. De que lado estaremos nós quando o grande conflito tiver o seu verdadeiro desfecho? Deus está nos chamando agora para tomar uma decisão. E nós precisamos compreender todo esse contexto. Daniel, ele viveu momentos de muitas dificuldades. Você vê aqui, né, nós vimos ontem o momento que sai de casa, nós vemos o momento em que ele é colocado no capítulo 2 em prova, porque aqueles sábios não sabiam interpretar o sonho do rei, e possivelmente o rei, ele não havia esquecido do sonho. Você já parou para pensar? O texto não diz que ele esqueceu o sonho. O texto diz que ele queria saber a interpretação, e às vezes a gente pensa que ele esqueceu o sonho. Possivelmente ele não esqueceu, ele estava tomando como prova se aqueles homens estavam sendo bem pagos ou não pelo trabalho que estavam fazendo. E aí Daniel agora, o que acontece? Ele aparece e quase morre de novo. E agora os 3 amigos quase morrem de novo, né? E assim vai. Depois Daniel, no capítulo 6, né, apresenta numa cova dos leões. No capítulo 5 ele aparece como salva-vidas, ali naquela escritura na parede, do Menemene Tekel Ufarsim, diante daquela transição do poder babilônico para o poder medo-persa. Mas Daniel permanece como sendo representante de Deus, porque Daniel, ele foi fiel a toda a prova. Eu não sei qual é a tua situação, se você está vivendo momentos difíceis ou não, se você tem dúvida em relação a algumas questões que envolvem a fé, mas eu quero te dizer, vale a pena seguir o exemplo desses jovens que foram fiéis a toda a prova.
No final dos tempos, haverá, como Jesus disse, 2 grupos apenas. Um grupo que vai escolher servir ao Senhor a toda a prova, e um grupo que vai rejeitar. E na igreja não vai ser diferente também. A profecia indica, não é? A sacudidura. O que é a sacudidura? Muitos que estão aí em nosso meio hoje sairão da igreja, se tornarão os maiores inimigos da igreja. Correto? E aqueles que estão fora, que hoje não vêm, porque senão se escandalizariam pelo que muitas vezes eu faço ou você faz, eles vão sair, e Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Veja que repete a expressão Babilônia novamente no livro de Apocalipse, porque Apocalipse é o complemento de Daniel. Então a ideia ela continua. Babilônia é símbolo de total idolatria, por isso o número 666 repete no Apocalipse, não é? A ideia dos 600, não é? E 60, número maior, 600 do panteão babilônico, 60 do número maior do Deus maior, e 6 do Deus menor dos babilônicos. Repete novamente. A idolatria que houve naquela época se repete nos dias, não é, em que nós estaremos vivendo. Algum tempo atrás, quando eu era estudante ainda de teologia, tinha uma sexta-feira e um dos professores não veio. Um dos professores ele acabou não vindo e tal, e por alguma razão os colegas lá fizeram um convite para que a gente fosse para o campo de futebol. E a maioria trabalhava, não tinha muito tempo para fazer esportes, e nós fomos lá, né, depois das 10h30 até o meio-dia. E naquela sexta-feira eu também fui, estava no internato. Eu lembro que entrei no dormitório, no residencial masculino, peguei meu tênis, e aí fui então para a quadra. E chegando na quadra, não é, ou no campo, eu me lembro apenas que cheguei lá, não me lembro mais nada, né? Me lembro que peguei o tênis e tal e mais nada. Só sei que eu fui acordar, horas depois, dentro de uma ambulância. Não sabia o que tinha acontecido. O fato é de que naquela manhã eu fui disputar uma bola com outro colega, e hoje casualmente trabalha aqui próximo da gente, e nós batemos a cabeça e os dois caíram, né, inconscientes ali. E eu tive um pouquinho mais de problemas, né, mais dificuldades, porque fiquei com parada cardíaca, com a convulsão. Ele logo em seguida voltou a si, e até que me levaram então, não é, para o hospital. Que situação! E aí eu ficava pensando, o que aconteceu, por que aconteceu, né? E ali, né, vários tratamentos e tal, na Unicamp, e vários exames, até que, né, depois de 15 dias fui conseguir, não é, ter um pouco menos de dor de cabeça, porque foram 15 dias com muita dor de cabeça. E eu ficava pensando, por que Deus permite isso, né? E hoje eu fico pensando assim, não era para eu estar aqui, não era para estar aqui falando para vocês, não era estar aqui para de repente, não é, fazendo o que estou fazendo, mas Deus me deu um tempo emprestado, não é? Por alguma razão Ele permitiu de que eu estivesse aqui, porque tudo indicava que era para ter ficado ali, né, naquele campo, ou quem sabe no hospital, devido ao tamanho, a situação, não é, a gravidade da situação. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Por que eu estou contando isso? Porque talvez em algum momento você fica pensando assim, não, mas Deus não está nem aí para mim, eu estou passando por dificuldades, por problemas, Deus não se importa comigo, Deus de repente, não é, me abandonou, Deus não está nem aí, tem a Bíblia, e isso para mim não tem mudado muito a minha vida. Eu quero te dizer que o tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo, é bem diferente. Às vezes a gente é muito imediatista e a gente quer se livrar dos problemas imediatamente. Mas eu volto a dizer o que eu disse ontem, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, Deus nos chamou para sermos fiéis. Esse é um grande desafio que nós temos, não é? De repente as coisas não estão indo muito bem e nem estão indo como você imaginava, mas Deus está dizendo, filho, permaneça fiel, porque você ainda não está no lar, você ainda precisa entender de que esse mundo é passageiro, esse mundo logo, logo vai passar. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo. Até então aqui foi apenas um preparo, não é? Apenas um mingauzinho. Amanhã vem o feijão com arroz. E eu espero que você esteja preparado para ouvir o que vai ouvir, porque Deus está preparando um povo para mexer com esse mundo. Só que esse povo ainda não está preparado. Esse povo ainda não está disposto a fazer aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, como fizeram esses jovens hebreus que não se curvaram diante da estátua. Hoje, muitas vezes, nós estamos permitindo que questões pessoais se sobressaiam à palavra de Deus.
E Deus está dizendo, filho, mais importante do que a tua vontade, que o teu pensamento, é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. E nós muitas vezes somos tomados pelo achismo. Queridos, que Deus possa nos ajudar, que naquele dia, quando o desfecho final acontecer, quando nós tivermos que enfrentar juízes, quando nós tivermos que enfrentar, quem sabe, delegados, quando nós tivermos que enfrentar pessoas que vão muitas vezes, zombar de nós, nós possamos nos manter em pé, como se manteve Ananias, Misael e Azarias. Deus está nos chamando para isso, Deus está nos preparando para isso. Mas se hoje nós vacilamos e nos curvamos diante de imagens muito mais simples, como nós poderemos ficar em pé no momento em que um decreto de morte em relação a cada um de nós será dado? Será que nós teremos força para nos mantermos em pé? A pergunta, ela não quer calar, e Deus está dizendo assim, filho, sê fiel, mesmo que passe pela morte, porque um dia eu vou te dar a coroa da vida. Em outras palavras, você não é daqui, eu vou te preparar um lugar que é muito melhor do que aquele lugar que você está desejando. Hoje eu quero fazer um convite para que Deus realmente possa ser o primeiro na tua vida. O que está impedindo de que Deus seja o primeiro? O tempo, o trabalho, a família. O que está impedindo que Deus seja o primeiro na tua vida? Deus quer ser o primeiro, Deus quer ser o centro, Deus quer fazer de você, um grande representante seu aqui nessa terra. O que está impedindo? Daniel, Ananias, Misael e Azarias abriram mão de tudo para serem fiéis em Babilônia. Eles estavam em Babilônia, mas não eram de Babilônia. Essa é a grande diferença. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E alguém esses dias disse, mas então nós somos ET, pastor? É verdade. Nós somos, de verdade. Porque Deus não nos fez para viver nesse mundo dominado pela entropia, onde tudo degenera, onde a lei, a ordem das coisas, tudo se desfaz. A energia útil se transforma em energia inútil. Não. Deus nos fez para um mundo onde não há isso. Eu vou convidar a Jéssica para cantar mais uma vez. Eu queria que você ficasse onde você está. Hoje você não precisa levantar, não. Mas eu queria que você tomasse uma decisão. Enquanto ela canta, que você conversasse com Deus. E que você dissesse, Senhor, o que está impedindo de eu te colocar em primeiro lugar? Eu estou falando aqui para, quem sabe, uma dona de casa que se envolve tanto com as lidas da casa, que não consegue nem ter tempo de estudar a Bíblia, de orar. Eu estou falando aqui, de repente, para um chefe de família que tem um monte de conta para pagar e corre que nem um doido, de domingo a sexta-feira, e não sabe, muitas vezes, que está destruindo a sua vida e que precisa realmente colocar Deus em primeiro lugar. Estou falando para alguém aqui que está sem saúde, alguém que está sem emprego, alguém que está passando por um momento muito difícil. Eu quero te dizer que Deus está na fornalha junto com você. Cristo está junto, está andando ali. Você não está percebendo, mas outros Nabucodonosores estão percebendo que você é diferente, porque Cristo anda do teu lado. E eu queria desafiar você a entregar completamente a tua vida ao Senhor. Estou falando para alguém aqui que rouba a Deus no dia sagrado, que não é fiel a Deus em questões simples, que não é fiel no casamento, que não é fiel em várias outras coisas. Deus está dizendo, filho, ainda há tempo de você pegar na minha mão, porque eu não vou te abandonar nesse momento de dificuldade que você está passando. Se você quer fazer isso, em algum momento ore, converse com Deus, abra teu coração, enquanto a Jéssica canta aqui. Todos nós sabemos que este mundo aqui logo, logo vai se acabar. Mas nos apegamos a bens materiais, não queremos aceitar. E por que se apegar se as coisas vão passar? Tudo aqui é vaidade, ilusão.
Todos nós sabemos que Jesus aqui logo, logo vai regressar. Tudo que há no mundo é sem nenhum valor, mas a fé vai perdurar. Onde está a nossa fé? É a fé que tem valor, seja onde quer que for, o que importa é nossa fé em Cristo. Tudo que há no mundo é sem nenhum valor, mas a fé vai perdurar. Tudo que há no mundo é sem nenhum valor, as pessoas dão-se ao seu, mas a noite vem, eles não sentem paz, não conseguem descansar. E por quê? Por que se apegar se as coisas vão passar? Tudo aqui é vaidade, ilusão. Onde está a nossa fé? É a fé que tem valor, seja onde quer que for, o que importa é nossa fé. Onde está a nossa fé? É a fé que tem valor, seja onde quer que for, o que importa é nossa fé em Cristo. Quando tudo aqui perder o seu valor, só a fé vai perdurar. Deus está chamando uma nova geração, uma geração que se preocupa mais com o céu do que com a terra. De que lado estarei eu, de que lado estará você? Naquele dia que Jesus estará separando, né, os bodes dos cordeiros, de que lado estarei eu? Pastor, eu estou na igreja há muitos anos, a igreja não salva ninguém. Ah, mas eu conheço a verdade há muitos anos. Conhecer a verdade e não praticar não adianta nada. Muitas vezes a gente conhece a verdade, mas em casa não vive a verdade. Muitas vezes a gente faz de conta que é cristão, luta até mesmo, não é, para fazer coisas na igreja, mas não tem tempo para o dono da igreja. Em que mundo nós estamos? No mundo das coisas ou no mundo que Deus nos estabeleceu para salvar pessoas? Esses jovens entenderam com pouca idade de que vale a pena servir a Deus acima de qualquer coisa. Nessa noite eu quero convidar